Um ocultista rico chamado Dietrich Eckart quer tirar das cinzas, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, uma Alemanha derrotada, que inclusive clama por um salvador, para recuperar a grande nação alemã novamente. Eckart queria uma Alemanha regenerada, uma Alemanha de outrora cheia de glória. Mas como conseguir isso? Então ele sabe que ele precisa achar um Messias para a missão. Do outro lado, um jovem idealista de nome Rudolf Hess. Ele torna-se o primeiro discípulo de Hitler. E assim foi o início do que quase se torna um caso de amor com seu Messias. Outro aspirante, o jovem soldado Heinrich Himmler, encontra a oportunidade de lutar por seus ideais insanos, com ideias mitológicas, raciais e biológicas, que têm grande apelo para o povo alemão, e ele nunca vai parar de idolatrá-las. E temos o arrojado herói de guerra Hermann Göring, que descobre uma causa para alimentar sua própria ambição. Ele queria que a Alemanha fosse do jeito dele, e esse pequeno grupo de desajustados e autoproclamados heróis se junta em meio à violência e desencanto de uma nação destruída. E a sede por vingança fará com que eles cometam os piores crimes da história que conhecemos até hoje. Esses homens passarão das lutas nas ruas para dominar quase toda a Europa em apenas 15 anos. Esta é a história da ascensão ao império de Adolf Hitler e a Alemanha nazista. Meu nome é Jean Castelo e você é muito bem-vindo a Casos Marcantes História. Tudo começa nos últimos dias da Primeira Guerra Mundial. Em um aeródromo no leste da França, o esquadrão alemão mais famoso de todo o circo voador de Richthofen aguarda sua primeira missão. 7 meses antes, eles perderam seu lendário líder, Manfred von Richthofen, mais conhecido como o Barão Vermelho. Mas um novo herói chegou para preencher o vazio. E como se diz, rei morto, rei posto. Era um piloto de caça muito habilidoso, chamado Hermann Göring. Göring era um herói nacional. Na Primeira Guerra foi um fantástico soldado de infantaria. Depois tornou-se um excelente piloto. Ele conseguiu abater 22 aeronaves. E por isso, ele merecidamente ganhou a maior honra da Alemanha, a condecoração Blue Max. Na juventude, Göring era um cara boa pinta. Ele sabia se portar bem. Era um homem de princípios e coragem física. Relatos dizem que era uma pessoa impressionante de se conhecer. Era engraçado e sagaz, era um líder nato. Imagina num bar com 20 pessoas, logo ele vai estar dando ordem às outras 19. Mas Göring enfrenta uma crise. Há rumores de que o imperador alemão está prestes a jogar a toalha. Mas Göring permanece firme, mesmo a guerra indo mal. E com seu esquadrão reduzido à metade, ele não se rende. E reúne seus homens e diz para ignorarem os rumores derrotistas de que o Kaiser os abandonará. Ele nunca faria isso. O Kaiser seria fiel a eles, assim como eles eram ao Kaiser, e permaneceria pela glória e honra da pátria até o final. Göring então prepara seus homens para uma última batalha decisiva, mas a euforia durou pouco, porque chegou ordem para paralisar as operações aéreas na frente ocidental. Essa ordem foi um grande golpe para Göring. Significava que tudo que ele lutou nos 4 anos anteriores, as batalhas, os combates aéreos, foi tudo em vão. Eles perderam colegas, suportaram condições extremas. E por qual razão? Por nada? Zero? E tudo vira fumaça em 1918. O Kaiser, de fato, os abandonou e fugiu para a Holanda. A Alemanha está à beira da rendição. Parece que os ingleses, os americanos e os franceses vão vencer a Alemanha, pelo incrível que pareça, sem nem mesmo pisar em solo alemão. Para Göring e muitos alemães orgulhosos, a notícia é devastadora. Há uma sensação de traição. Como pode ter acontecido? E o clima predominante era o de procurar um culpado por tudo isso. Para ele, a guerra não foi perdida pelos corajosos alemães em campo, mas sim foi abandonada por meio de covardes que manobravam por trás dos bastidores, os políticos esquerdistas. E isso era o começo para Göring, assim como para milhões de alemães. A sensação de ter sido traído. Eles recebem ordens para entregar as aeronaves aos aliados, mas ele não pretende obedecer quem o traiu. Para não cair em mãos inimigas, Göring dá instruções precisas para seus homens voarem para casa e aterrissarem em solo alemão, e depois destruir todas as aeronaves. E é claro que esse tipo de ação revela sua autoestima e autoconfiança. E a ideia de que pode ignorar regras que não se aplicariam a ele, a Alemanha pode ter se rendido, mas Göring não se renderá. Mas a Alemanha para a qual Göring retorna é uma nação em crise. Quando o exército alemão estava voltando, o
país estava um caos. Milhões de desempregados, havia desordem política e econômica. A pobreza e fome em toda parte. A lei e a ordem ruíram e uma revolução socialista acaba devorando todo o país. A Alemanha fica totalmente dividida entre políticas de extrema esquerda e extrema direita. E no sul da Alemanha, a capital bávara de Munique é o epicentro dessas visões extremistas. Na declarada elite de direita da cidade está um poeta e dramaturgo bávaro de 50 anos, chamado Dietrich Eckart. Eckart não era alguém muito associado ao movimento nazista, mas ele foi uma das figuras mais importantes do movimento e foi quem colocou tudo em ação, toda a força política. Era conhecido por beber muito, mas por ter feito fama e fortuna como dramaturgo antes da guerra, também era rico e bem relacionado. Era um sujeito culto, um poeta conhecido e conseguia articular muito bem suas opiniões com clareza. Mas essas opiniões são de extrema direita, e indo de acordo com a época, seu periódico Auf gut Deutsch, ou em bom alemão, é uma publicação racista perseguidora de judeus. Eckart também tem conexão com um grupo ocultista secreto de direita chamado de Sociedade Thule. A Sociedade Thule era um grupo bem excêntrico. Eles acreditavam em Atlântida. Havia uma raça de pessoas, os arianos, com beleza e força quase sobre-humana, originária de Atlântida. A ideia se baseia na noção de que os arianos, ou teutônicos, foram uma grande força civilizadora ao longo da história, se tornando assim os germânicos. O povo germânico, os arianos teutônicos, eram o melhor, porque o destino e a natureza queriam assim. Por mais bizarras que pareçam suas crenças, na psique alemã destruída, a ideia de um passado glorioso oferece uma atrativa fuga da humilhante realidade alemã. É importante dar formas aos alemães, porque geraria uma noção de sua identidade histórica. A Alemanha, como Estado-nação, só tinha 40 anos, era jovem, e o que os unia era a percepção de que queriam descobrir as raízes do povo alemão. Afinal, o que significava ser um alemão? Mas há um lado sombrio no mito da Sociedade Thule. Eles acreditam que os arianos se enfraqueceram pelo cruzamento com raças inferiores e moralmente corruptas. Agora, essas raças inferiores estão no controle, e a Alemanha caótica que Eckart vê é o resultado de tudo isso. E como achar um bode expiatório? E ele alega que descobriu uma conspiração mundial contra os alemães. Eckart acredita piamente que os inimigos da Alemanha ariana são os bolcheviques, os comunistas e, acima de tudo, os judeus. A intenção da raça judaica era destruir todas as outras culturas a partir de dentro para fora, através de infiltrações, igual corromper o corpo com uma doença. Mas o problema é que não havia prova alguma disso, mas tornou-se a base de um dos movimentos mais poderosos da história. Eckart quer atacar esses inimigos, mas para ter sucesso, ele precisa divulgar sua mensagem às massas. E o objetivo era alcançar as classes trabalhadoras descontentes. Enquanto isso, com um esquadrão dissolvido, Hermann Göring volta para Munique. Após a guerra, ele é considerado um herói por muitos, mas sente muita mágoa, raiva e frustração, porque a Alemanha, após todo o esforço e sofrimento, deveria ter tido uma vitória heróica histórica. Mas ao contrário, sofreu uma derrota muito humilhante. E Göring sente na pele a humilhação. A violência nas ruas é um prato cheio, e ex-militares como Göring estão no topo da lista negra de alvos das gangues socialistas. Ele é atacado por arruaceiros que tentam arrancar suas insígnias militares. E não é simplesmente uma dor física que ele sente, mas sim um desrespeito descarado pelo uniforme que ele usou e que o marcará para sempre. A amargura de Göring aumenta pelo fato de que seu uniforme e as medalhas que ele ganhou não são mais símbolos de respeito. Isso era incompreensível para ele. Não teria acontecido meses antes. Mas afinal de contas, que tipo de recepção era aquela para pessoas como Göring? O que havia em casa para pessoas como Göring? Sem conseguir emprego em Munique, o piloto de caça é reduzido a sobreviver como piloto acrobático itinerante. No começo de 1919, ele foge do caos e sai da Alemanha. E com essa compulsão de fugir do caos, será uma característica de sua futura carreira. Mas outros, como Dietrich Eckart, estão determinados a tomar uma posição. E com essa compulsão de fugir do caos, no começo de 1919, Eckart e a Sociedade Thule iniciam um plano para espalhar sua mensagem de direita. E eles criam um novo grupo político,
chamado de O Partido dos Trabalhadores Alemães, o mais conhecido mundialmente como nazistas. E era só uma de várias pequenas facções que surgem e se encontram nas cervejarias e adegas de Munique. Ao longo dos 20 anos, essas cervejarias eram microcosmos de agitação política. E o partido não tinha nada de especial, era como qualquer outro. Na época era apenas um daqueles grupos antissemitas, nocivos, delirantes e agitados, que geralmente gritavam bem alto, mas que ninguém levava a sério. Mas a humilhação da Alemanha está longe do fim, e logo uma nova retração vai garantir que as ideias arianas malucas de Eckart sejam mais do que ouvidas. No verão de 1919, os vitoriosos aliados se reúnem em Paris, e em 28 de junho, eles e a Alemanha assinam um documento importante chamado de O Tratado de Versalhes. E aqui termina mais um dos nossos encontros e primeiro episódio. E pode ficar tranquilo que será completa a história da ascensão e queda de Hitler e do nazismo. Um forte abraço e até o próximo Caso Marcante História. Fui!